Olá amigos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos a mais um vídeo da leitura do livro de Cipriano Arguello Pitt, Dramaturgia da Direção de Escena. Estamos no capítulo 4 e hoje o título é Teatralidade, a construção da experiência. Prepare sua água, seu chá, seu vinho, seu leite vegetal, o que quiserem. Desconectem-se das redes sociais em 3, 2, 1 e vamos ao texto. Teatralidade, a construção da experiência. A construção de uma teatralidade, ou de teatralidades, implica sistemas complexos de pensamento e ações, práticas que permitem abrir o campo de uma experiência diferente da vida cotidiana. A teatralidade, em princípio, desautomatiza a percepção cotidiana. Um dos eixos centrais da teatralidade ocorre na necessidade de um terceiro que assiste. A cena faz sentido na medida em que há outro presente. A cena, de alguma forma, sempre aponta para si mesma, enquanto há outro expectante. Dubate centra seu estudo sobre a convivência na relação entre uma poiesis convivial corporal. A experiência teatral não pode limitar-se a uma máquina de projeção de signos, pois a ordem dos acontecimentos é anterior à semiotização, diz Dubate. O que a teatralidade põe em jogo é a corporalidade. Uma teatralidade pré-existente ao texto dramático, onde a presença de um corpo em palco, já não disposto a representar, representa. O corpo, antes de poder estabelecer uma relação com a semiótica, cria uma relação com o sensual, com o movimento pelo próprio movimento. A experiência teatral, especialmente se pensarmos a partir da direção da cena, não está necessariamente ligada à necessidade de comunicar algo, mas sim a possibilidade de vivenciar um ato poético que tem seu fim em si mesmo. Não é um ato hedonista, mas uma forma de tentar compreender como funciona a representação. No centro da definição de teatralidade está o problema do inesperado. A teatralidade se apresenta, como diz Cornago, como espaço de projeção e processo. Nesse processo, o que ocorre é um estranhamento do cotidiano, mas não é uma raridade, mas sim um olhar oblíquo sobre os acontecimentos. No eixo da teatralidade está a ação e sua definição. O teatro contemporâneo revelou uma série de procedimentos que colocam em crise a ideia de representação. É a partir dessas evidências que surgem constantes estranhamentos, não apenas sobre a realidade, mas também sobre a própria prática do teatro e suas definições. O hiato entre performance e representação tem sido estimulante e produtivo no estabelecimento de novas experiências de palco. As experiências de cruzamento de disciplinas e tradições são as facilitadoras de um estranhamento da percepção. A noção de processo implica a experiência do corpo, a da interação entre corpos. Um diretor interessado em teatralidade preocupa-se em criar arranjos para a interação corporal. Há intervenções de espaço e tempo em que os corpos acontecem. A experiência estética não é mediada por nada, ela se encontra viva, corpo a corpo. A experiência da teatralidade é um encontro com o outro sem mediação. Mas essa experiência não é aleatória, ela é construída. A qualidade da experiência depende da construção do sistema para que esse encontro aconteça. Não é mero acaso. É uma complexidade, pois, como destacou Maurice Merleau-Ponty, o espaço não é o lugar real ou lógico dentro do qual as coisas estão localizadas, mas o ambiente no qual a posição das coisas é possível. Cita Merleau-Ponty. O possível é entendido como potência e teatralidade como forma de desenvolver a potência da experiência estética. Nikolai Vrenov, em 1905, afirma que a teatralidade reside no aspecto representativo e convencional do teatro e aponta o aspecto de transição que um processo supõe. Diz ele: não é, portanto, o próprio sujeito que deve ser levado ao teatro, mas uma imagem do sujeito. Não a ação em si, mas a representação da ação. O teatro muda a lógica, a continuidade das emoções, perturba as causas e efeitos que normalmente governam os nossos pensamentos. O teatro tem suas próprias verdades. Cita Evrenov.
Do ponto de vista do cotidiano, tudo o que acontece no teatro é estranho. A convenção, que enquadra a percepção e estabiliza o estranho, acomoda-o, torna-o lógico. O trabalho sobre a teatralidade é mostrar que o teatro é um espaço repleto de convenções que devem ser mostradas para que caiam sob o próprio peso. Meyerhold, contemporâneo de Vrenov, pensava de forma semelhante e supunha que o prazer do teatral reside em completar a fantasia assim que ela permanece inexpressiva. Citando Voltaire, o segredo de ser chato é dizer tudo. A teatralidade em Meyerhold também se situa em termos de processo, como um espaço liminar entre a cena e o público, onde a natureza não expressa da cena permite ao espectador projetar continuidades e rupturas na ordem da ação e completar ou criar novos significados da experiência. A ludicidade, tanto do espectador quanto da cena, constrói outro aspecto central da teatralidade. A atividade lúdica do espectador é maior se houver maiores lugares de indeterminação por parte da cena. A noção de teatralidade como uma construção artificial é um problema do século XIX que alguns teatros ainda hoje mantêm em vigor, como o problema do falso e do verdadeiro, do exagerado e das noções de crível e verossímil. Teatros, no caso, que ainda se apegam a uma ideia romântica do realismo como espelho da realidade. Contudo, a proposta teatral contemporânea carrega em si a discussão sobre o que é teatro. Meyerhold falou de teatro teatral, uma tautologia, pois o adjetivo de teatral sobre teatro parece desnecessário. Claramente, essa definição era uma posição ética e política contra o seu professor, Stanislavski. As convenções teatrais são como um animal que morre e renasce o tempo todo. Elas mostram a necessidade de desautomatizar a experiência teatral. Sempre haverá um novo diretor ou cineasta que discutirá com o que já passou. O sentido de teatral redimensiona o vínculo entre a representação e o público. Surgem novos conceitos e noções de teatral, e as técnicas de direção e dramaturgia tentam dar respostas às novas formas de teatro que emergem. A teatralidade põe novamente em causa a ideia do teatro como espaço irrepetível em torno da experiência, tal como pensava Artaud, que o ligava ao sagrado. Haveria duas possibilidades extremas aqui. Teatralidade entendida como espetáculo ou teatralidade como elo de transcendência. Em ambos os casos, o poder do teatral está na parte não verbal do sistema. Artaud disse: nosso teatro, puramente verbal, ignora o quanto o teatro é tudo que existe e compõe a atmosfera da cena, tudo que esse ar mede e circunscreve, e tem densidade no espaço. Movimento, formas, cores, vibrações, atitudes, gritos. Nosso teatro é em tudo imensurável, e isso depende do poder de sugestão do espírito. A ação performativa, o grito, o movimento, a exaltação do corpo são formas de procurar um teatro supostamente perdido, ligado à ritualidade e à festa. Perdeu-se uma ideia de teatro, diz Artaud. Continua Artaud. Enquanto o teatro se limitar a mostrar-nos cenas íntimas da vida das marionetas, transformando o público num voyeur, não será raro que a maioria se afaste do teatro. Pode-se pensar que no centro da definição de teatralidade está a consciência de criar uma experiência diferente e distintiva para os outros. O teatro, ao pensar a teatralidade, pensa no seu público. Há algo na consciência do teatro como uma máquina cibernética, diz Roland Barthes, onde a sensualidade produzida ao ver o outro em movimento cria um certo erotismo na experiência teatral. O fascínio de uma duplicação, onde o corpo do outro é mantido a uma certa distância, mas também terrivelmente próximo. A teatralidade, para Barthes, é uma espécie de percepção ecumênica dos artifícios sensuais, dos gestos, dos tons, das distâncias, das substâncias, das iluminações que submergem do texto sob a plenitude de sua linguagem exterior. Uma artificialidade provocativa é um excesso e uma proliferação de sensações, uma intensidade multiplicada. A teatralidade tem uma qualidade inebriante, uma mordida concreta que acompanha toda a sensação verdadeira. É verdade que podemos distinguir elementos teatrais na vida cotidiana, que podemos compreender as teatralizações das relações sociais, que o sistema teatral pode explicar como o tecido social é pensado. A antropologia, a sociologia, a psicologia, a filosofia recorrem constantemente ao teatro para explicar o funcionamento social, em Goffman, Turner, Gertz, Schechner, entre outros.
E podemos distinguir quando algo é teatral pela sua qualidade e quando é teatro por sua definição. Esta distinção está na base da definição de convenção. É verdade que a ideia de teatro invisível que Augusto Boal desenvolve na década de 70 colocava um problema de limites entre a cena e a rua. Mas o próprio Boal fez depois uma autoavaliação sobre essas experiências ligadas ao ativismo e ao happening. Jean Duvinot propôs em 1970 que poderíamos distinguir elementos teatrais em rituais sociais. Num casamento, por exemplo, há texto, figurinos, luzes, sons, um roteiro mais ou menos estabelecido e repetido, papéis específicos, etc. É um ritual social carregado de elementos simbólicos que também estão no teatro, mas claramente não é teatro. O teatro ele é repleto de elementos do cotidiano. Aliás, a realização de qualquer espetáculo exige suporte material do cotidiano. Mas o que acontece em cena enquadramos como ficção teatral, mesmo quando os limites sejam confusos. Este problema inclui a aparência dos acidentes e a evidência de como leva algum tempo, às vezes mais, às vezes menos, para entender o que faz parte do espetáculo e o que não faz. A teatralidade é um processo e não um modo de composição. Josette Ferrell diz sobre isso. Não é uma propriedade no sentido kantiano que pertence ao objeto, ao corpo, ao espaço, a um sujeito. Não é uma propriedade pré-existente nas coisas, está à espera de ser descoberta. Não tem existência autônoma. Só é possível entendê-la como um processo. É o resultado de uma vontade definida de transformar as coisas ou retirá-las do seu ambiente cotidiano para fazê-las significar de diferentes maneiras. Ficamos por aqui. Acompanhem no próximo vídeo o texto Materialidade. Não esqueça de curtir o canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Um grande abraço.